Olá, queridos, tudo bem? Vamos para mais um encontro aqui na nossa escola Coração em Chamas, oficina da alma, cura e libertação espiritual. E agora eu vou entrar num outro ponto aqui que é importante a gente entender, e eu vou chamar esse tema de hoje da aula de os ciclos da vida, beleza? Os ciclos da vida. A gente compreender como é que funciona esses ciclos aqui. Eu vou mostrar para vocês que, naturalmente, nós fomos criados para enfrentar crises. Né? Você vai perceber isso, tá bom? Então, eu gostaria de conversar com vocês nessa aula aqui, e bem provável que eu vou precisar terminar o vídeo e gravar um outro vídeo para terminar, completar o assunto, tá? O assunto ele é bem extenso, mas eu procuro enxugar ao máximo para trazer as informações mais importantes para vocês, né? Para completar aqui a escola, tá bom? Bem, eu quero falar com vocês então sobre os ciclos da vida nessa aula. É muito legal esse assunto, eu gosto muito, porque se você fizer um paralelo com a nossa vida espiritual, você vai encontrar isso também. Na vida espiritual, nós nascemos em Cristo e vamos passar por crises que fazem parte do crescimento espiritual, né? Assim como no crescimento natural, nós também enfrentamos crises no crescimento espiritual também vamos passar por crises. Então, naturalmente, nós podemos encontrar verdades e princípios que também regem, que funcionam no reino espiritual. Uma coisa aponta para a outra, tá? Então, eu queria falar com vocês sobre esse assunto que eu acho muito interessante, como a gente está entendendo, compreendendo a nossa vida, compreendendo a nossa alma, como as coisas funcionam. A gente já falou do interior do homem, já falamos de vários assuntos legais aqui. Então, vamos continuar. Eu quero dar continuidade a esse assunto que eu acho muito importante. Eu espero que você, como aluno, como aluna, você se dedique a esses assuntos comigo, né? Eu sei que muitos acabam desistindo no caminho, faz parte, mas eu espero que você que esteja me vendo aqui, se você já está nessa aula, eu quero já te dar parabéns, porque você está dando continuidade. Isso é legal, tá bom? É um assunto muito importante. A gente tem que levar a sério esses assuntos, tá bom? Vamos lá, então. Então, eu vou falar do primeiro ciclo da vida, que é esse aqui, ó. Ciclo fetal, tá? Vamos colocar aqui assim, vamos escrever bonitinho. Você que tem gente que gosta de anotar nos cadernos, o ciclo fetal, tá? Esse é primeira parte da vida, né? É o primeiro ciclo, o ciclo fetal, é onde a vida começa para cada um de nós. É ali no ventre da nossa mamãe, certo? É ali, irmãos, que eu chamo de ambiente fetal, né? Onde se encontra a plena harmonia, o pleno equilíbrio, né? A harmonia e o equilíbrio suficiente para nos manter ali no máximo 9 meses. É no ciclo, é na condição fetal. A gente está numa condição fetal. Eu coloquei ciclo fetal. Pode ser o ciclo fetal, mas colocar melhor escrever condição fetal. Aqui, o ciclo da. Coloca a condição fetal, acho que melhor. Peraí. Deixa eu colocar aqui condição fetal. Esse é o primeiro ciclo. A primeira etapa é a condição fetal. Todos nós aqui, você está me assistindo, um dia, já porque doideira, né? Um dia nós já estivemos dentro dessa primeira parte, estivemos dentro da barriga de uma mãe. Né? Então, pensa comigo. Se nós pudéssemos, né, chegar para aquele bebê que está ali, se desenvolvendo naquele ambiente fetal, né, num ambiente maravilhoso, né, e perguntar: oi, você quer sair daí? Quer sair daí agora? É bem provável que se o bebê pudesse responder, ele ia dizer: não, não quero sair. Então, aquele bebê, ele está muito bem encaixado ali, ele está sendo nutrido, né? Ele está se sentindo amado pela sua mãe, se sentindo seguro, né? Ele tá sendo bem cuidado, enfim. Mas nós sabemos que logo, logo, naturalmente, ele vai ser preciso, entre aspas, expulsar ele dali, né? Ele vai ter que ser expulso daquela condição fetal que ele está ali. E a partir de então, ele será forçadamente a entrar numa outra fase da sua vida. Você concorda comigo que isso é necessário? Aquela expulsão concretiza, na verdade, a primeira crise experimentada pelo ser humano, que é chamada de a crise do parto. Certo? Aí, pensando nisso, e naturalmente isso vai ocorrer, né?
se você pensar comigo, naqueles 9 meses ali no ventre materno, essa criança, ela encontrava condições ideais para o desenvolvimento dela, um desenvolvimento adequado para o seu desenvolvimento fetal. Ali está o princípio da vida. A criança foi nutrida adequadamente, ela recebeu oxigenação, ela recebeu vida, né? Agora, 9 meses depois, imagina se essa criança permanecesse ali dentro da barriga da mãe. Imagina o que vai acontecer com essa criança. Ela vai degenerar, né? Ela vai morrer, certo? Ou seja, aquilo que representava para ela a vida até aquele momento vai passar a se tornar um problema para ela até chegar a morrer. Então, com isso, nós vamos chegar à conclusão que a vida, ela tem ciclos e cada ciclo tem um tempo, um time, uma duração. Uau! Estão comigo? Estão comigo ou não? Ou seja, um movimento que, se vivido em sentido contrário, torna-se em movimento de morte. Aquilo que até então era uma bênção para aquela criança se tornou uma maldição, porque ela não se permitiu ser levada através da crise a outras fases da vida dela. Uau! Isso já tá, eu não quero pregar aqui, né? Vou deixar isso para o Instagram quando eu fizer minha live, quando eu faço a minha live. Toda segunda-feira, às 22 horas, eu estou no Instagram, ao vivo. Né? A gente compartilha uma palavra, ora com os irmãos, é muito apresentador, é muito gostoso. E também toda terça, ao vivo, no meu Café e Palavra. Ok? Mas só através disso aqui a gente já começa a pensar na sua vida, né? E às vezes você começa a entender que muitas vezes não é o diabo que gerou aquela crise, né? É o próprio Senhor querendo te empurrar para fora daquele lugar que até então podia ter sido uma bênção para você até um certo ponto, mas que ele precisava te levar para uma outra fase da sua vida. Mas vamos lá. Então vem a outra fase do ciclo da vida, né? Depois da condição fetal, vou copiar e colar aqui, eu escrevi já, eu vou copiar aqui, vou colar aqui na tela para vocês. Vem uma outra fase, que é essa aqui, ó, a infância. Eita, a infância. Beleza? A criança agora um pouco mais desenvolvida, né? Ela vive aqueles momentos mais intensos, né? Um momento muito rico, cheio de vida, cheio de aprendizados. Essa criança, ela tem uma enorme capacidade de aprender, de se alegrar, de celebrar. Tudo é motivo para brincadeira, tudo é motivo para rir. Né? Você sabe que a criança, ela consegue perceber uma frequência nas coisas que o adulto não consegue mais, né? As cores, as coisas que você olha assim, é um negócio doido, né? Nessa fase, a criança se impressiona com tudo, né? A criança, nessa fase da vida, é como se fosse uma esponja. Ela absorve tudo com uma intensidade incrível, né? É por isso que a maior parte das nossos traumas estão na nossa infância, certo? Então, essa é a outra fase da vida, que é a infância, a fase da esponja. E a outra fase, né, aí vem o outro ciclo da vida, que é natural, né, que é esse ciclo aqui. Ó. Esse ciclo aqui, deixa eu ver. Está lá de novo no quadro. Vamos lá. Adolescência, 3. Eita, essa fase, eu vou te falar, meu irmão, né? Adolescência. Eu tô tentando fazer o máximo para não entrar na condição fetal espiritual, infância espiritual, adolescência espiritual, né? Estou aqui falando as coisas naturais, mas você consegue entender como a gente consegue, se a gente compreende essas fases da nossa vida natural, nós podemos, por trás dessa vida natural, compreender algumas coisas que espiritualmente acontecem com cada um de nós, né? Em qual fase você está? Tem gente que está há anos na igreja e ainda continua numa condição fetal. Tem gente que está há anos na igreja, mas continua numa infância espiritual. Uau! Tem gente que está há anos na igreja e ainda estão nessa adolescência espiritual. Entendeu? Isso que eu estou falando. Então, essa fase aqui é a adolescência. Nós sabemos que o ciclo da infância, amados, ele vai dali dos 10 até o máximo ali 12 anos de idade, né? Até o 13, depois vai ao máximo 13 anos. Tem gente que ainda é infantil com 14, com 15 anos, né? Então, agora,
a criança ela vai entrar nesse ciclo novo da vida dela, né? Aqui ela vai entrar também, ela vai começar a encarar uma nova crise, que é a crise da puberdade, né? Aqui acontece uma mudança que a criança ela vai começar a perceber, uma mudança, por exemplo, na estética do corpo, né? Os pelos que vão aparecendo, né? Alguns caracteres sexuais. Além disso, tem mudanças de caráter psicológico, né? A menina tem a sua primeira menstruação, o menino passa a ter ejaculação, ele passa a produzir esperma. E essas mudanças psicológicas vão marcar essa nova passagem da infância para a adolescência, ok? E essa fase ela vai ali dos 11 até os 18 anos, né? 19 anos, aí talvez no máximo. E com isso vai entrar, então, uma nova etapa na vida dessa pessoa que nasceu, que está crescendo, né? Se tornou agora uma adolescente, e vai entrar essa nova fase que eu vou colocar aqui no quadro para vocês também. Se você que anota, né? Coloca no seu caderno. Você pode marcar aqui a crise, né? A crise do parto. Aí tem a infância, a esponja, né? Ela absorve tudo, as experiências e tal. Aí a adolescência, a puberdade, né? Que marca essa fase de mudança também. Vamos lá. Deixa eu botar aqui outra condição. O adulto jovem. Essa aqui é uma outra fase, né? Que é uma fase que eu chamo de fase de transição, né? Também uma fase de transição. A adolescência já é uma fase de transição, né? Essas duas aqui, na verdade, são fases de transição para a maturidade, certo? Fase de transição para a maturidade. Acho que eu anotei certo ali? Anotei, né? E aqui vai se iniciar uma nova crise, tá? Que é a crise de responsabilidade. Por quê? Aqui, o adolescente, ele não é adulto e nem criança mais. Né? Já viu aquele pai que fala assim, ó, você tem a responsabilidade, você já é grande, depois faz acontecer outra coisa, cala sua boca, você é só uma criança, você é um adolescente, você não sabe nada, você não manda nada aqui. Né? Então entra essa crise de responsabilidade. Aqui o adolescente não é adulto e nem criança, né? Tendo algumas prerrogativas de adulto, mas não tendo as plenas responsabilidades de adulto, certo? É nessa crise de passagem da fase de adulto jovem que ele vai ter que assumir responsabilidades, sejam elas sociais, né? Sejam elas profissionais, sejam elas jurídicas. Ele vai passar a responder plenamente de forma civil e penal por si mesmo. Né? Já viu, quando eu era pequeno, lá em Minas, a gente brincava assim, ó, qual a sua idade? Ah, eu tenho 18 anos. Ó, não vai roubar mais não, senão você vai ser preso, hein? Tinha essa brincadeira que a gente fazia. Então, o adulto jovem, ele vai, ele vai evoluir, né? Até a fase madura. E isso vai ali dos 18, 19 anos, né? E vai passar dos 23 anos, mais ou menos, até os 40 anos de idade. E aí a nova crise, aí ele entra na fase adulta, né? Nesse período, essa fase da criança, adolescente, adulto jovem, e se torna adulto praticamente, né? E aí vai até a fase dos 40 anos, essa fase adulta. Deixa eu colocar aqui, fase adulta, né? Tem o adulto jovem e o adulto. Não sei se eu colocar adulto jovem mesmo, mas vamos colocar aqui 5. Adulto. Olha aí. O adulto. Beleza? A fase da infância, adolescência, adulto jovem, adulto. Ok? Aqui, o adulto jovem, ele vai evoluir até a fase madura, e vai amadurecendo, né? E aí vai chegar até os 40 anos, e aí vem a chamada, uma nova crise na vida, uma crise natural, né? Eu estou com 40 anos, gente. Essa crise aqui, ó, a crise dos 40. Vou colocar aqui, ó, a crise dos 40. Eita! Crise dos 40. Deixa eu ver se eu consigo botar em letra minúscula para se diferenciar. A crise dos
40 anos. Ah, essa é a crise dos 40. Claro que nós não podemos afirmar aqui que essa crise é exatamente dos 40 anos, mas podemos dizer que essa crise acontece na década dos 40 anos. E esta crise se parece com a crise da puberdade, né? É nessa fase que a mulher entra na menopausa e que o homem tem uma mudança comportamental do seu desempenho sexual. E aí vem a próxima fase da vida, né? A próxima etapa, ou ciclo da vida, que é o ciclo da maturidade. Eita, essa aqui é o ciclo, ó. Vamos lá. Vou botar 6 aqui, eu tinha botado 5, 6. É que eu tinha englobado esse aqui, adulto, adulto jovem, mas eu fiz uma separaçãozinha. 6, né? Se eu consigo acertar aqui, deixar mais alinhadinho, eu acho. Não sei se eu consigo, não. Deixa para lá. Vocês acertam aí, tá bom? Vocês acertam. Ah, não consegui aqui. Ó. Deixa eu ver se consigo, gente. Ah, melhorou um pouquinho, né? Maturidade. Beleza? Essa é a nova fase. A idade, ela evolui dos 40 anos até mais ou menos ali os 65, né? E vai culminar na velhice. E essa é uma fase produtiva onde a pessoa se encontra psicologicamente estável, menos turbulenta, mais segura de si. Claro que isso acontece a partir do momento em que, durante esses períodos da sua vida, né, você conseguiu corresponder com o nível de maturidade que você precisa. O que eu quero que você entenda que maturidade, por exemplo, maturidade tem a ver com as qualificações ou as qualidades que precisamos ter de acordo com a nossa idade. Então, uma criança, ela não é imatura por ser criança, né? Se a criança age como criança, ela tem a maturidade necessária, o nível de maturidade que ela tem para aquela fase. Mas se um adolescente agir como uma criança, ele é um imaturo, porque ele está agindo dentro de um ciclo como se estivesse em outro ciclo passado. Entendeu? A questão da maturidade é você estar no mesmo nível que você precisa estar dentro daquele ciclo da vida. Porque se você agir em um ciclo como se estivesse em outro ciclo, você é imaturo. Beleza? Deixa claro isso aí. Então, vem a fase, né? Eu já botei aqui o último ciclo da vida, não? Né? Estou falando da maturidade, já falei, vem a velhice, né? E por último vem a fase da velhice, que é a última etapa da vida, o último ciclo da vida, que é essa aqui. Eu acho que eu botei lá, não, eu vou botar no quadro para ele. Ficando bem didáticazinha a aula, né? Para vocês anotarem. Aí, ó, ciclos da vida. Tomara que vocês estejam gostando, né? 7. Beleza? Aí, velhice. Você sabia, amados, que a Organização Mundial da Saúde considera a velhice a partir dos 65 anos de idade, dos 66 anos de idade? A partir dos 66 é considerado velhice. E aí chega essa crise, que é a própria crise da velhice, né? A mente já está mais cansada, as fragilidades, algumas doenças aparecem, alguns parentes e amigos já morreram no caminho da vida. Então inicia aquele processo de despedida da vida, que gera uma crise também, né? A crise de parto, ela dura poucas horas. A crise da puberdade dura poucos anos, ali de 1 a 3 anos. A crise da responsabilidade dura de 4 a 5 anos. A crise da maturidade dura aí mais ou menos uns 10 anos. O envelhecimento é um período que se estende por mais de 10 anos, já que a pessoa envelhece gradativamente. E essa é a fase da velhice, né? Depois da fase da velhice, muda-se o rumo da vida. Porque essa fase da velhice aponta para a última e maior de todas as crises do ser humano. Você sabe qual é a maior crise do ser humano? A morte. Né? A morte, a qual se torna o portal para a eternidade. Né? Quem se encontra em Cristo vai viver a plenitude da vida eterna. Essa é a revelação bíblica. Amém?
Estão comigo? Então, esses são os ciclos naturais da vida. E se você pegar cada fase dessa vida aí e colocar para você meditar sobre a sua vida espiritual, como, em que fase você está? Porque se você já tem anos que participa de uma igreja e o seu comportamento é de um adolescente espiritual, isso chama imaturidade espiritual. Então a gente precisa entender o que nos empurra para as próximas fases. Se você perceber naturalmente, o que nos leva para as próximas fases do nosso crescimento são as crises. As crises fazem parte, né? Aquela velha frase, crescer dói. Crescer faz parte, né? E o problema é que quando vem as crises, nós não correspondemos com a crise. Imagina se aquele bebê tivesse a capacidade de dizer não para aquela crise de parto. Ele, não, me deixa aqui, eu estou confortável aqui nessa situação. O que ia acontecer com você? Você ia morrer. Muitas vezes, para nos levar, para nos empurrar novas etapas da nossa vida espiritual com o Pai, ele nos empurra, ele nos expulsa de nós mesmos. Ele nos coloca para fora, porque a gente fica, a gente se conforma. Aquela criança na barriga da mãe está conformada ali, está gostoso, está muito bem, trazendo a comidinha vindo do lado da mamãe, sendo nutrido, mas era necessário, porque se ele não passar, se de acordo com o tempo estabelecido por Deus, naquela etapa da sua vida espiritual, você não entender que aquela crise está te empurrando para lugares mais altos ou para novas etapas com Deus, para o seu crescimento, você vai acabar morrendo dentro daquele conformismo, entendeu? Era isso que eu queria falar com vocês. Se você gostou dessa aula, é importante que você comente essa aula para mim. Deixe o seu comentário aí, tá bom? Provavelmente eu vou colocar também no YouTube. Você que está me assistindo, por favor, dá um like no vídeo, compartilha, deixa um comentário, beleza? Deus abençoe vocês. E no próximo vídeo vou falar de outros assuntos também, sobre o potencial de cada fase, tá? E a gente vai fechar com o entendimento da crise e o ciclo da vida. São temas muito legais que eu vou abordar no nosso próximo vídeo, beleza? Deus abençoe aí. Até nosso próximo encontro. A paz, gente. Tchau.